E aí pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Aqui Léo Torres para mais um vídeo da Arquitetura da Mudança. E hoje eu queria começar a falar sobre um assunto que é muito importante a gente conversar, tá? Eu vou fazer esse primeiro vídeo e depois vou fazer outros vídeos também para a gente falar desse assunto, que é um assunto que vai compor essa arquitetura da mudança. Eu comecei a trazer aqui alguns assuntos de ordem pessoal, né? Propondo uma mudança de comportamento, ou o início da mudança de comportamento nas nossas vidas pessoais, né? Com umas coisas que eu entendo que são básicas e que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente precisa fazer muito bem feito para a gente querer fazer alguma coisa diferente, tá? Porque independente de qualquer coisa, onde você more, na cidade, no bairro, no país, você precisa comer, beber água, então isso vai acompanhar você para onde você for. Então, eu acho importante dizer isso, porque não é porque a gente se mudou de cidade, se mudou de país, se mudou de prédio, está morando numa casa e agora está morando num apartamento, que a gente vai deixar de beber, de precisar de beber água, de se alimentar, de fazer exercício. Tá? Então, aquilo são coisas que vão acompanhar a gente independente de onde a gente está. Bom, hoje eu queria começar a trazer para cá um assunto que é o seguinte, que é o gerenciamento de projetos. Porque dentro da arquitetura da mudança, a gente a gente tem a nossa vida pessoal e a gente, para trilhar esse caminho de mudança, a gente vai usar aqui algumas técnicas de gerenciamento de projeto. E eu prometo para vocês que eu não vou ficar aqui falando palavras estranhas, tá? Eu posso até falar, mas vou tentar trazer aqui para uma linguagem mais cotidiana, mais coloquial, de forma que fique claro e que todo mundo consiga entender, tá? Gerenciamento de projetos, assim, tem várias técnicas, né, mais antigas e mais novas, mas e várias ferramentas, né, que a gente pode usar e que várias empresas usam e por aí vai. Mas aqui eu vou tentar trazer algumas coisas básicas de gerenciamento de projeto, que são o seguinte, que hoje eu vou resumir e depois eu vou detalhar no futuro. A gente vai ter um status atual, ou seja, onde a gente está e como que a gente está nesse momento, tá? E o projeto o que que faz? Ele embrulha você, ele prepara você para te levar do ponto A para o ponto B. É isso. Então você tem onde você está agora e você tem um objetivo, uma meta ou várias metas com vários objetivos, tá? Para você chegar no ponto B. Esse ponto B pode ser uma meta financeira, pode ser uma meta de saúde, pode ser uma meta de cidade, pode ser qualquer coisa, tá? Então você vai mudar de A para B, tá? E podem ser várias coisas ao mesmo tempo, tá? E dentro desse caminho existe uma parte de planejamento, que é o começo de tudo. Por exemplo, eu quero comprar uma casa em São Luís do Maranhão. Beleza. Esse é o sonho, né? Tudo começa com um sonho também. A gente tem uma vontade, um desejo, ou às vezes uma necessidade. E aí a gente precisa começar a planejar, tá? Então a primeira parte que a gente vai fazer depois de estabelecida a meta é começar a fazer esse planejamento. E dentro do gerenciamento de projetos, a gente tem coisas que são bem básicas também, tá? Que é custo, o tempo e o escopo. Custo pode ser o custo de dinheiro, por exemplo, tá? Mas tem outros tipos de custo. Tempo é o tempo que as coisas levam. Não adianta a gente querer acelerar uma gravidez porque ela vai demorar 9 meses, né? Numa situação normal. Tem exceções, né? Ali 38 semanas ou 41 eventualmente, mas vai durar 9 meses e não adianta que o bebê vai nascer, né? No caso dos seres humanos, com 9 meses. Não adianta você querer acelerar, tá? É assim que a coisa funciona, beleza? Então o tempo é uma coisa que a gente precisa ter muito claro, porque a gente sempre vai ter restrição de tempo. Não vai dar para a gente fazer tudo a hora que a gente quer, tá? E mesmo que a gente queira, a gente tem outra restrição que é o descanso. Às vezes eu quero trabalhar 16 horas por dia. Eu vou até conseguir durante um tempo, mas depois eu vou ficar doente. E aí todo esse esforço que eu, por exemplo, né, fiz para trabalhar essas 16 horas, quando eu fico doente, eu perco tudo. Então a gente precisa respeitar o tempo, respeitar o descanso, respeitar feriados, né, respeitar limitações, por exemplo. Às vezes eu quero desenvolver uma renda, uma fonte de renda paralela, e eu tenho um trabalho que me consome tempo durante a semana, de 9 às 18, de segunda a sexta. Então não adianta eu querer trabalhar igual um louco,
de segunda a sexta, de 9 às 18, e depois de esticar um pouco mais durante a semana, se eu sou casado, se eu tenho filho, se eu tenho cachorro e quero me divertir, quero fazer um monte de coisas. A gente precisa entender qual é a disponibilidade de tempo que a gente tem para fazer aquelas coisas que a gente disse que quer fazer. Então você vai ter uma limitação, às vezes você só vai ter sábado de tarde para realizar determinada tarefa. Então é muito importante que você saiba qual é a sua limitação de tempo para fazer o que você disse que quer fazer, tá? Então a gente precisa ser realista, botar o pé no chão. Tá? E tem uma outra coisa que se chama escopo, né? Que a gente no linguajar de projeto a gente chama de escopo, que é o que você vai fazer. Tá? Então é muito importante que você tenha muito claro o que você quer mudar. Tá? O que você quer mudar? Ah, eu quero mudar meu corpo, eu quero mudar de trabalho, eu quero me separar, né? Eu quero ter filho, eu quero mudar de país. O que você quer fazer? Tá? Porque isso define a quantidade do esforço que você vai fazer. Você ou quem estiver contigo nessa jornada. E isso vai impactar diretamente no tempo que isso vai demorar, né? O tamanho do trabalho vai impactar em tempo e vai impactar em custo, que pode ser dinheiro, geralmente é dinheiro, mas tem outros custos também. Tá? Tem um custo emocional aí que a gente também vai falar um pouco depois, ou seja, tem uma fatura emocional que às vezes a gente negligencia, mas ela vem em algum momento. Tá? Então, escopo, prazo, né? Tempo e custo, se a gente tiver isso muito bem claro, quando a gente começar a fazer a arquitetura da mudança, quando a gente começar a entender onde é que a gente está, para onde que a gente quer ir, isso fica muito mais claro. Você bota o pé no chão e a gente faz uma outra coisa em gerenciamento de projeto que se chama gerenciamento de expectativa. Ou seja, não adianta eu querer que o meu filho, né, que está na barriga da minha mulher, nasça em 5 meses. Não adianta, ele só vai nascer com 9, sabe? Então, quando a gente quer, por exemplo, se mudar de um país para o outro, de uma cidade, por exemplo, é um projeto complexo, envolve aí um monte de coisas. Então a gente precisa estudar direitinho todas as variáveis envolvidas aí nessa história, para que a gente não faça, por exemplo, um planejamento de mudança de país em 2 meses, sendo que quando você começa a escrever, você vê que às vezes vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos. E eu não estou dizendo que é ruim que demore 2 anos, mas você vai trabalhar dentro da realidade. Você vai gerenciar a sua expectativa de quem tiver com você, sabe? Então, quanto mais realista, quanto mais pé no chão você for quando você começar a planejar a sua mudança, melhor. Primeiro com você mesmo, tá? A realidade precisa ser primeiro para você. Por isso que é importante a história do autoconhecimento, que a gente falou lá da alimentação, beber água, você olhar para você. É o começo de uma viagem interna, tá? Então, é muito importante que a gente tenha pelo menos essas 3 coisas muito bem claras. Tempo, escopo, que é o que a gente vai fazer, o que quer ser feito, ou o que precisa ser feito, e custo, quanto de grana, né, que é geralmente o custo mais importante que entra, quanto vai custar essa brincadeira, tá? Então, ao longo dos próximos vídeos, eu vou começar a falar muito sobre isso, tá? E projeto, geralmente, ele tem começo, meio e fim. No nosso caso, a gente está falando de projeto de vida, né, mudança de vida, ele vai ter começo, meio e meio. Só vai parar quando a gente morrer. Tá? Então, sempre que a gente olhar para as nossas mudanças, é importante a gente entender que não vai acabar, porque a vida vai continuar. Você vai se mudar, vai para outro país e lá a vida vai continuar. Né? Você vai mudar de prédio, vai mudar de bairro, seu filho vai nascer, né, que é o projeto filho, ele nasceu, entra em outra fase. Então, sempre vai ter uma fase posterior àquela para a qual a gente está criando esse projeto. Tá? Então a gente vai falar muito sobre projeto, entendendo que vai ter o final da fase do projeto. A gente vai chegar no final. Ah, me mudei, estou morando agora em outro país. Beleza. Alcançada a meta, só que a vida continua. E agora o que você vai fazer depois? Por isso que é meio e meio. Não vai acabar a sua vida ali. Você vai ter que replanejar. E aí a gente volta todo o ciclo de novo. Tá bom, gente? Então a gente vai começar a falar um pouco mais agora sobre essas questões de gerenciamento de projeto, que é importante vocês terem na cabeça, que vale para uma empresa, vale para construir um prédio, sabe? Vale para implantar um sistema, fazer um e-commerce, mas vale para praticamente todas as questões da nossa vida. Tudo que você quiser mudar,
se você usar algumas ferramentas de gerenciamento de projeto, fica mais realista. Você bota o pé no chão, você alinha a expectativa. A comunicação também é um item importantíssimo dentro do gerenciamento de projeto, porque geralmente tem mais gente envolvida, né? Se eu for casado, por exemplo, eu vou ter que estar muito bem alinhado com a minha esposa, né? Com meu filho. Às vezes você quer fazer uma mudança que interfere na vida da sua mãe, do seu pai, no seu trabalho, sabe? Então a comunicação aí, ela vai estar permeando todo o gerenciamento de projeto. Tá bom, gente? Então é isso. Um abraço.